Olá, hoje eu quero falar para você uma palavra do coração de Deus tremenda. Eu gostaria já de estar falando aqui para você o tema da nossa mensagem de hoje. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje sobre a necessidade da gente salvar, da gente resgatar a próxima geração. Você está preocupado com a próxima geração? Pastor, eu não sei do que você está falando, então eu vou te explicar já já. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 12 anos, um de 8 anos. Como eu sempre falo aqui, sou uma mãe coruja e adoro falar sobre os meus filhos aqui. Mas, muito além de criá-los, muito além de educá-los na presença do Senhor, inclusive, à luz da palavra de Deus, eu estou muito preocupada em que a geração futura, os filhos dos meus filhos, recebam ensinamentos importantes, não somente ensinamentos de uma vida normal, comprar, casar, constituir família, não, eu estou falando muito além, valores eternos. Eu estou preocupada em colocar, incutir dentro da vida dos meus filhos, para que eles possam passar esses ensinamentos aos seus filhos. Então eu quero dizer uma frase para você: eu me preocupo com a futura geração e eu gostaria de compartilhar isso com você neste programa de hoje. Você também tem se preocupado em resgatar, em salvar a próxima geração? No programa de hoje nós estaremos, à luz da palavra de Deus, entendendo a responsabilidade que nós temos para que as futuras gerações possam vir de forma abençoadas, Nós somos hoje a geração que vamos determinar a bênção nas gerações seguintes. Amém? Fique ligadinho aí comigo e nesta oportunidade eu quero mandar um grande abraço novamente para minha amiga Vera e o meu amigo Tiago ali da Caso Moda Boutique. Vocês estão me vendo aqui com esse visual bacana, essa blusa muito chique, que é lá da Caso Moda Boutique. E vem aí o final do ano, estamos praticamente aí chegando nas festas de finais de ano, e se você quer ficar assim com um visual bacana, o seu lugar é lá na Caso Moda Boutique, Vá lá que você vai conseguir roupas lindas como essa que eu estou usando durante toda essa semana. Um grande abraço para a Vera e para o Tiago neste programa, tá? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. E neste programa também eu quero mandar um abraço muito especial para algumas pessoas muito especiais para mim, da minha família, e são ali pessoas que eu tenho um carinho mesmo muito grande, uma consideração. Eu vou falar o nome delas aqui porque eu sei que elas sempre estão ligadinhas também no programa. A tia Anunciada, a tia Imaculada, a vovó Tatana, a tia Marli e a Daniele, Essas queridas moradoras ali do bairro Santo Antônio, que eu sei que sempre estão ligadinhas no programa. Um grande beijo para vocês, vocês moram no meu coração, tá bom? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Eu gostaria também, nesse momento, de fazer um convite a você. Quem sabe você gosta do nosso programa, se identifica com a nossa forma de cultuar a Deus e você nunca veio aqui ao templo da comunidade Águas Vivas. Olha, todo domingo, 7 horas da noite, nós temos recebido aqui muitos visitantes. Eu gostaria muito de receber você aqui em nossa igreja, dar um abraço em você e compartilhar com você deste momento de culto, de adoração ao nome do Senhor Jesus, um culto onde nós louvamos intensamente a Deus, onde recebemos a palavra do Senhor no nosso coração, Então a nossa segunda-feira, a nossa semana, ela já começa muito abençoada, porque o primeiro dia da semana, que é o domingo, nós já consagramos ele a Deus no momento de culto aqui. Então eu quero convidar você a estar conosco, tá bom? Tire esse tempinho, domingo 7 horas da noite, e vem estar conosco. Será um prazer receber você aqui. E eu gostaria então agora de convidar você a parar tudo que você estiver fazendo, que você concentre-se agora no momento em que a palavra de Deus vai ser ministrada ao seu coração. Essa palavra já falou no meu coração e eu tenho certeza que ela vai falar com você agora também, em nome de Jesus. Eu quero dar para você 2 exemplos. 2 homens, que tiveram atitudes totalmente diferentes em relação à sua família. E a primeira passagem nós vamos ler em 1 Samuel, no
no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 12, onde nós vamos entender a história dos filhos do sacerdote Eli. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 12, diz assim: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Agora vamos ao versículo 17. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Nós estamos diante de uma família, a família do sacerdote Eli. O sacerdote daquela época era como o pastor hoje em dia, era como o padre é hoje em dia. E o sacerdote servia no templo. Ele era responsável de cuidar da ordem do templo. Ele era responsável de entrar na presença de Deus e trazer da parte de Deus um recado para o povo, orientações da parte de Deus para o povo. Ele entrava na presença de Deus para pedir perdão pelos pecados do povo. O sacerdote era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E aqui nesse episódio narrado no livro de 1 Samuel, nós vemos o sacerdote Eli e nós entendemos aqui à luz da palavra de Deus sobre a postura, o jeito de viver dos filhos deste sacerdote. Os filhos de Eli, os filhos do sacerdote Eli. A Bíblia é clara ao dizer que eles não prestavam, eles não se importavam com as coisas de Deus. Agora eu te pergunto, como pode um filho de um sacerdote, como pode um filho de um homem de Deus não valorizar as coisas de Deus? Certamente havia uma falha na educação dos filhos deste sacerdote, você vai concordar comigo. O sacerdote Eli, ele poderia ser um bom sacerdote para o povo, mas um bom pai, um pai exemplar, ele não foi. E aí, quando eu coloquei para você esse tema de nós estarmos salvando a nossa próxima geração, eu fui buscar um exemplo extremo de alguém que era omisso, negligente, alguém que não educou seus filhos para temerem a Deus, e o exemplo que eu encontrei foi esse, do sacerdote Eli, que apesar de ser um homem bom, apesar de ser um homem que tratava da parte religiosa do povo, ele não cuidou bem da sua família, da sua casa. Mas agora também eu quero te levar a um outro exemplo que Deus colocou no meu coração para que você entenda o exemplo de um outro pai. Um pai que, ao contrário do sacerdote Eli, ele estava preocupado em salvar a próxima geração. Ele estava preocupado em colocar dentro dos seus filhos os princípios eternos de Deus. Vamos ver então este pai? Está lá em 1 Jó, capítulo 1, melhor dizendo, Jó capítulo 1, versículo 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Quando eu fui analisar esse exemplo de Jó, eu falei, meu Deus, que homem temente ao Senhor, né? Ele se preocupava não só em ter uma vida com Deus, como ele também preocupava com o pecado que os filhos dele poderiam ter cometido ao Senhor. A Bíblia fala que eles poderiam ter pecado até em pensamento, e Jó se preocupava até com esses pecados de pensamento dos seus filhos. Veja o cuidado desse homem de Deus com seus filhos e o temor deste homem ao Senhor. Qual é a leitura que os filhos de Jó faziam dele? Certamente a seguinte: eu tenho um pai que é muito temente a Deus
eu tenho um pai que reverencia Deus, eu tenho um pai que se preocupa conosco, eu tenho um pai que quer nos ensinar a obedecer ao Senhor e não desagradar a Deus. Então, de um extremo ao outro, nós vemos o sacerdote Eli com sua omissão, com sua falta de autoridade sobre a vida dos seus filhos, fazendo concessões aos pecados dos seus filhos, e nós vemos Jó, um homem íntegro diante de Deus e sábio, que até mesmo quando seus filhos se reuniam, ele preocupava, quem sabe algum dos meus filhos tem até pecado em pensamento, então eu vou fazer um sacrifício para perdão dos meus filhos, para purificar a vida dos meus filhos. Você consegue enxergar nesses dois homens os extremos? Um sendo um pai tão preocupado na formação dos seus filhos, né, que era Jó, e outro tão desleixado com sua família, que era o sacerdote Eli. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste programa de hoje. A palavra de Deus diz que Jó se levantava de madrugada. E aí veio ao meu coração algo, sabe? Eu te pergunto, você que é pai, você que é mãe, qual foi a vez que você acordou de madrugada, talvez até mesmo preocupado com um filho que saiu para uma festa, um filho que saiu para algum programa, foi viajar, e você se preocupa com este filho ao ponto de você dobrar os seus joelhos na madrugada e orar e interceder pela vida do seu filho? Qual é o pai ou a mãe que já dobrou os seus joelhos em intercessão pela decisão sentimental de um filho? Sabe, eu tenho filhos pequenos ainda, né? Um adolescente e uma criança, mas eu já oro pelas minhas noras. Interessante isso, né? Pastora, que é isso? Você está muito ansiosa? Não, eu já profetizo, eu já oro pedindo ao Senhor que as minhas noras sejam assim filhas para mim e que sejam mulheres de Deus, mulheres de caráter, mulheres valorosas. Eu não peço a Deus mulheres ricas, instruídas, não. Eu peço a Deus mulheres segundo o coração de Deus para a vida dos meus filhos, sabe? Por quê? Porque eu me preocupo com a futura geração. Eu sei que eu estou formando nos meus filhos um bom caráter, eu sei que eu estou levando os meus filhos a amarem a palavra de Deus. Então, certamente, eles terão toda a condição de fazer uma boa escolha, né? Escolherem uma jovem com o caráter de Cristo, né? Uma jovem que tenha valor pelas coisas de Deus. Ah, como meu coração estremece diante desse momento. Ainda está longe um pouquinho, mas eu já estou em oração. Então, voltando aqui ao texto, Jó era um homem que se levantava de madrugada para poder orar pela vida dos seus filhos. E eu quero aqui te perguntar nessa hora, há quanto tempo você não ora a Deus em favor de um filho seu? Ou quem sabe você que está vendo o programa já até tenha desistido de orar por um filho seu. Esse filho te dá tanto trabalho, esse filho, ele traz tanto desgosto sobre o seu coração que você trancou seu coração e você não quer nem mais ter o trabalho de orar, de pedir a Deus por ele. Olha, deixa eu te falar, não faça isso. Sabe por quê? Sobre nós repousa uma responsabilidade. A responsabilidade de formar os nossos filhos, de conduzir os nossos filhos de tal forma que eles possam na próxima geração, ou seja, na vida dos nossos netos, né, eles possam passar esses ensinamentos, esses valores. Então, por isso que o tema hoje, né, lembrando, é resgatar, salvar a próxima geração. Eu fico pensando, a palavra de Deus diz que Jó, ele reunia os seus filhos e dava um banquete. Então, eu vejo aí uma preocupação deste homem de Deus de manter uma comunhão dos seus filhos. E isso hoje em dia está tão difícil, né? Uma família se assentar à mesa, né? Conversar, dar gargalhadas, lembrar histórias passadas. Isso é tão gostoso. Mas por que as famílias modernas, ditas tão modernas, hoje não fazem isso mais? É por quê? Porque as pessoas ao longo do tempo foram perdendo esses valores.
E eu quero, em nome de Jesus aqui, desafiar você que é aí um pai de família, uma mãe de família, a estar mais atento a esse detalhe. Vamos cultivar os relacionamentos na nossa família. Vamos prezar pelas reuniões em que vamos comer algo junto, onde vamos contar casos, onde vamos nos instruir, onde vamos até mesmo, por que não, ter alguma discussão sim, mas ao final dela sair com um saldo positivo. Jó era assim, ele promovia a comunhão entre os seus filhos. E isso faz parte de uma postura de alguém que quer lançar um ensinamento importante na vida dos filhos. Eu desejo ver os meus netos. Não sei se estarei aqui viva ou se Jesus já vai ter voltado. Mas se eu estiver presente, eu quero ver os meus netos recebendo dos meus filhos o ensinamento maior que eu tenho colocado dentro do coração deles. Pastora, qual é esse ensinamento? Eu também quero dar aos meus filhos. Então eu vou te dizer, o maior ensinamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido o maior presente que eu tenho dado, a maior herança que eu tenho ministrado na vida dos meus filhos. Os meus filhos têm aprendido a amar e a obedecer o que está escrito nesse livro bendito. E eu tenho certeza que eles conseguirão levar esses ensinamentos aos meus netos, né? E eu quero estar vivo para ver isso, se Deus quiser. Tá? Que você tenha entendido essa palavra de hoje, que você se preocupe não somente em viver o dia de hoje, dando aos seus filhos aquilo, o alimento, o vestuário, o estudo, correndo atrás de formar neles apenas o caráter intelectual. Que você pense além, que você pense no maior valor que você tem que dar ao seu filho, é ensiná-lo a andar com Deus, para que ele também, quando ele for pai ou mãe, ele possa passar esse ensinamento adiante. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida neste programa. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento de reflexão da Tua palavra, onde aprendemos mais de Ti. Senhor, queremos amar a Tua palavra em primeiro lugar, para, Senhor Deus, ensiná-la aos nossos filhos, os nossos filhos passarem esses ensinamentos aos nossos netos e assim as gerações serem abençoadas, obedecendo e cumprindo os princípios da Tua palavra. Dá-nos a paz na nossa casa. Quantas famílias estão vivendo tumultos, quantas famílias em guerra, quantas famílias, Senhor Deus, brigando como se fosse um inimigo do outro. Tem misericórdia, ó Deus, que traga paz, que o Senhor traga paz para dentro das nossas famílias, que as pessoas possam se alertar, ó Deus, para voltar para o Senhor, voltar para os Teus caminhos, e elas encontrarão esse caminho de paz e de harmonia nos seus lares. Eu abençoo essa família com a paz de Deus, essa paz que vai muito além do nosso entendimento. Possa guardar a mente de cada familiar, a mente de cada componente dessa família que está orando comigo agora. Eu abençoo essa família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do nosso Deus. Amém e amém.